Querido irmão, graça e paz, seja bem-vindo a esse canal. O audiobook de hoje é Bênção ou Maldição? A escolha é sua, de Derek Prince. Curta, se inscreva e compartilhe o canal para que mais vidas possam ser edificadas. E vamos à leitura. Capítulo 9. Legalismo, carnalidade, apostasia. Em Jeremias 17:5, Deus pronuncia sua maldição sobre outro tipo de pecado, o qual, tal como o antissemitismo, opera em muitas áreas da igreja. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Neste contexto, tal como em muitas outras passagens das Escrituras, a palavra carne não indica o corpo físico. Pelo contrário, ela indica a natureza que cada um de nós recebeu por herança do nosso antepassado comum, Adão. Adão não teve filhos, até ter transgredido o mandamento de Deus. A motivação básica da sua transgressão não foi tanto o desejo de fazer o mal, como o desejo de ser independente de Deus. Este desejo opera em cada um dos descendentes de Adão. É a marca distintiva da carne. No campo da religião, este desejo reflete-se na tentativa de praticar atos de justiça sem depender da graça sobrenatural de Deus. Por melhores que sejam as suas intenções, o produto final será sempre um Ismael, em vez de um Isaque. O adjetivo aplicado regularmente pelas Escrituras à carne é corrupto. Embora possa produzir muitas coisas para impressionar a mente e os sentidos, a carne está totalmente infectada por corrupção. O resultado de todos os seus esforços é descrito em Hebreus 6:1 como obras mortas, das quais Deus quer que nos arrependamos. O tipo de pessoa descrita em Jeremias 17:5 não é alguém que desconhece a graça de Deus. Isto é indicado pela expressão que encerra a passagem: aparta o seu coração do Senhor. Se essa pessoa nunca tivesse conhecido o Senhor, não se poderia afastar dele. Esse tipo de pessoa é alguém que já experimentou a graça e o poder sobrenaturais de Deus, mas que depois volta a confiar nas suas capacidades naturais. A sua conduta revela que tem mais confiança naquilo que pode fazer por si só do que naquilo que Deus pode fazer por ela. De fato, essa pessoa desvalorizou Deus. É esta atitude que provoca a maldição de Deus. O versículo seguinte descreve o resultado da maldição que uma pessoa, como a que foi acima referida, traz sobre si própria, porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Que imagem tão clara de uma pessoa que está debaixo da maldição de Deus! Ela vive em lugares secos e numa terra salgada. Tudo que a rodeia é estéril e desolador. O refrigério pode vir sobre o que estão à sua volta, mas por qualquer razão misteriosa, ele passa-lhe sempre ao lado. Essa pessoa está destinada à esterilidade e à frustração. A maldição de Jeremias 17:5-6 está a operar na vida de muitas pessoas, mas também se aplica a uma área muito mais vasta. Ela é uma das causas reais mais invisíveis da esterilidade e ineficácia de muitas áreas da igreja cristã contemporânea. Quase todos os movimentos de algum significado no mundo cristão podem encontrar sua origem numa obra poderosa e sobrenatural da graça de Deus e do seu Espírito Santo. É, acima de tudo, a isto que esses movimentos devem o impacto que tiveram na história. Sim, hoje muitos, talvez a maior parte desses movimentos, deixaram de dar destaque à graça de Deus e ao poder do Espírito Santo. Voltaram a confiar no melhor que podem fazer através dos seus próprios esforços. Eles estão a confiar no homem, ou seja, neles próprios, e a fazer da carne o seu braço, embora imperceptivelmente, de certo que apartam o seu coração do Senhor. Provavelmente alcançaram uma respeitabilidade religiosa e intelectual, mas ao fazê-lo, perderam o favor de Deus, e no seu lugar trouxeram sobre si a negra sombra da maldição, pronunciada em Jeremias 17:5.
Colocar a capacidade humana no lugar da graça divina é exaltar o que é carnal acima do que é espiritual. Colocar a capacidade humana no lugar da graça divina é exaltar o que é carnal acima do que é espiritual. Os efeitos irão manifestar-se em diversas áreas. Por exemplo, a teologia será exaltada acima da revelação, a educação intelectual acima da edificação do caráter, a psicologia acima do discernimento, o programa acima da direção do Espírito Santo, a eloquência acima do poder sobrenatural, o raciocínio acima do andar na fé, as leis acima do amor. Todos esses erros são diferentes manifestações de um considerável erro básico: colocar o homem num lugar que Deus reservou somente para o Senhor Jesus Cristo. Este foi o tipo de situação com que Paulo tentou lidar nas igrejas da Galácia. Em Gálatas 3:1-10, ele refere o problema desde a origem até o seu clímax. Segue-se um breve resumo. No versículo 1, Paulo identifica a origem como uma influência satânica enganadora, a qual ele chama de feitiçaria. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado? Uma versão alternativa coloca a questão de Paulo da seguinte maneira: quem é que vos colocou debaixo de um feitiço? Esta influência satânica obscureceu a única fonte da graça de Deus completamente suficiente, Jesus Cristo crucificado. Afastado dessa forma da graça de Deus, o seu povo volta-se inevitavelmente para a única alternativa, um sistema de leis religiosas. Isto leva-nos à pergunta seguinte de Paulo no versículo 2. Só quisera saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? A palavra normalmente usada para descrever isto é legalismo. Contudo, uma vez que essa palavra é muitas vezes empregue de uma forma imprecisa, é importante defini-la com mais rigor. Legalismo pode ser definido de duas maneiras que estão relacionadas. Primeiro, é a tentativa de alcançar justiça perante Deus através da observação de um conjunto de regras. Em Romanos 3:20, Paulo exclui isso definitivamente. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A expressão pela lei quer dizer pelas obras da lei. A referência principal é feita à lei de Moisés, mas a afirmação aplica-se da mesma forma a qualquer outro conjunto de regras religiosas. A lei pode mostrar-nos que somos pecadores, mas não tem o poder para nos modificar. A lei pode mostrar-nos que somos pecadores, mas não tem o poder para nos modificar. Em alternativa, legalismo pode ser definido como uma tentativa de impor qualquer condição adicional para alcançar justiça, para além daquilo que o próprio Deus fez. A condição de Deus é afirmada em Romanos 4:24-25. Abre aspas, a justiça há de ser imputado a nós, os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Este é o simples, mas em tudo suficiente requisito de Deus para alcançar a justiça, que nos entreguemos a Ele, crendo que Ele fez duas coisas por nós. Primeiro, Ele entregou Jesus à morte pelos nossos pecados. Segundo, Ele ressuscitou Jesus dos mortos para a nossa justificação. Deus não pede mais do que isto, e nunca ninguém foi autorizado a adicionar nada aos requisitos de Deus. Deus entregou Jesus à morte pelos nossos pecados, e Ele ressuscitou Jesus dos mortos para a nossa justificação. Depois, ao termos recebido a justiça dessa forma pela fé, os atos de justiça apropriados irão fluir a partir da nossa fé. Mas se acrescentarmos qualquer outro requisito para alcançar a justiça, Deus não virá ao nosso encontro nesta base, e os atos de justiça não irão fluir.
nunca conseguiremos ir para além do melhor que podemos alcançar através dos nossos esforços carnais. Isto explica outra pergunta de Paulo em Gálatas 3:3. Tendo começado pelo Espírito, é pela carne que agora acabareis? A palavra comum para este termo é carnalidade, isto é, confiar na nossa natureza carnal. Mais à frente, em Gálatas 5:19 e 21, Paulo elabora uma lista com pelo menos 15 obras da carne. Nenhuma delas é boa ou aceitável para Deus, porque a carne não é capaz de produzir nada que Deus aceite. Em Romanos 8:8, Paulo resume isto: e os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne não é capaz de produzir nada que Deus aceite, e os que estão na carne não podem agradar a Deus. Finalmente, em Gálatas 3:10, Paulo expõe o culminar deste processo em sentido descendente, uma maldição, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Assim, pela lógica do Espírito Santo, Paulo analisa o problema das igrejas da Galácia, que é também o problema de muitas igrejas contemporâneas. Esse problema provém de uma influência satânica que se infiltra na igreja e desvia a atenção do povo de Deus da única fonte da sua graça, Jesus Cristo crucificado. Paulo categoriza essa influência como feitiçaria ou um feitiço. Afastados dessa forma da fonte de graça, os cristãos degeneram inevitavelmente em carnalidade e legalismo. O resultado final deste movimento descendente é uma maldição. Já foi referido no capítulo 6 que os feitiços e as maldições são as principais ferramentas da feitiçaria. Deste modo, a verdade de Jeremias 17:5-6 é transportada para o Novo Testamento e encontra sua expressão em Gálatas 3:1, 10:2. Confiar nas obras da lei, legalismo, e fazer da carne a nossa força, carnalidade, culminam numa maldição. Como resultado disso, o povo de Deus vive em lugares secos e numa terra salgada. A carnalidade pode adquirir muitas formas. Elas são muitas vezes óbvias e pouco atraentes a pessoas que possuem uma perspectiva religiosa. Alguns exemplos típicos seriam impureza ou imoralidade sexual, linguagem grosseira, excesso de comida ou bebida, ser conduzido por ambição pessoal, ira incontrolável ou outras paixões mais. Aquilo que torna o legalismo especialmente perigoso é o fato de que ele apela para homens e mulheres sinceros e dedicados que não se deixariam envolver facilmente naqueles pecados da carne mais óbvios. No entanto, nas suas consequências finais, o legalismo é tão letal como qualquer outro pecado menos respeitável. O legalismo é tão letal como qualquer outro pecado menos respeitável. A ferramenta favorita de Satanás é distrair cristãos que, de outra forma, se poderiam tornar uma perigosa ameaça ao seu reino. No meu caso pessoal, a análise do problema de Gálatas não é um mero exercício de teologia abstrata. Pelo contrário, é muito real e também doloroso. Em 1970, em Fort Lauderdale, encontrei-me soberana e sobrenaturalmente unido a um pequeno grupo de ministros de várias proveniências. Nenhum de nós prevera o que nos estava a acontecer, e nenhum de nós compreendia o que Deus tinha reservado para nós. Não há dúvida de que, se tivéssemos continuado a confiar no Espírito Santo, o qual tinha iniciado o nosso relacionamento, ele teria revelado gradualmente o seu propósito para nós. Mas esse não foi o caminho que nós seguimos. De repente, e sem discernirmos o que se estava a passar, começaram-se a manifestar as várias características da síndrome de Gálatas 3. As nossas decisões e ações deixaram de ser iniciadas pelo Espírito Santo e passaram a basear-se no elaborado sistema de regras e conceitos que haviam sido inventadas. Continuávamos a reconhecer o Espírito Santo,
mas da forma que os clientes de um restaurante reconhecem a presença do empregado. Se sentíamos que precisávamos de algo, convocávamo-lo rapidamente. Mas na maioria das ocasiões, confiávamos em métodos e planos inventados por nós. Ao olhar para trás, percebo-me que o trabalho que o Espírito iniciado entre nós colocou uma séria ameaça a Satanás. Como consequência, ele recorreu táticas que haviam resultado tão bem na Galácia e em inúmeras situações ao longo da subsequente história da Igreja. Houve 2 passos de Deus. Primeiro, ele retirou a cruz do centro das e ministérios. Segundo, ele retirou Jesus da posição de cabeça sobre todas as coisas, as nossas práticas, relacionamentos. A processo inevitável, degeneramos no tipo de organização religiosa normal, operando no plano da nossa razão e capacidade naturais. Parcialmente, uma das principais causas dos nossos problemas foi o fato de que tínhamos tido um começo sobrenatural, tal como os Gálatas. Tínhamos quadro no espírito. Começo assim, não havia um caminho fácil ou indolor pelo qual nós pudéssemos simplesmente tornar apenas outra organização religiosa, funcionando no plano natural e tomando nosso lugar em inúmeros grupos semelhantes, este por todo o mundo cristão. Como Paulo fez ver aos Gálatas, aquilo que é iniciado pelo Espírito Santo não pode ser terminado pela carne humana. Não demorou muito tempo até sermos com o resultado da maldição que tínhamos trazido sobre nós próprios. As suas manifestações eram características de outros desenvolvimentos semelhantes que já tinham acontecido ao longo da história. Os relacionamentos entraram em ruptura. Congregações foram divididas e espalhadas. Os prometedores acabaram ou foram desviados do propósito de Deus. Cristãos entusiasmados foram desmotivados, frustração e desilusão. Muitos abandonaram a sua fé. Se tivéssemos sido obrigados a dar um nome a tudo que passou, teríamos de lhe chamar e dizendo: foi-se a glória. Samuel 4:21. Produto de toda atividade religiosa que não é nada nem conduzida pelo Espírito Santo é resumida em Hebreus 6:1 pela expressão obras mortas. O produto da atividade religiosa não é iniciada nem conduzida pelo Espírito Santo resume-se em obras mortas. A solução para isto é revelada no mesmo versículo: arrependimento. Isto tornou-se real para mim. Podia culpar os outros. Tinha de aceitar a responsabilidade pelo que me tinha envolvido. Mais do que tudo, vi-me que tinha entristecido e desrespeitado o santo. Percebi que tinha de confessar os meus pecados a Deus e confiar que Ele me daria uma restauração. É decisão pessoal que só eu poderia tomar. Não podia tomá-la em nome dos outros. Se conseguisse encontrar um caminho que conduzisse à restauração, os que reconhecessem a sua necessidade poderiam o mesmo caminho. Em 1983, arrependi e fiz o corte. Na sua miséria, Deus mostrou-me passo a passo que eu procurava. Vi que é uma forma de sair de debaixo da maldição e entrar novamente na bênção. Se eu não tivesse descoberta, este livro nunca teria sido escrito. Para aqueles que se encontram semelhante, mereço uma explicação completa dos passos que precisam dar na terceira parte deste livro. Em Gálatas 1:6-9, Paulo expõe outra forma pela qual uma maldição pode vir sobre o povo de Deus: a apostasia. Estou admirado de que tão depressa estejais desertando daquele que vos chamou, graça de Cristo. Para o Evangelho, o outro, senão que há algum que vos perturbam e perverter o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, pregasse outro Evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema.
Como antes temos dito, assim agora novamente digo: se alguém vos prega o evangelho, além do que já recebestes, de anátema. O tipo de pessoa aqui descrito é alguém que se aprende ministro de Cristo, mas que perde a verdade central do evangelho. Paulo declara que uma pessoa assim uma maldição sobre si. A palavra grega traduzida por anátema é anatema. É algo que provoca a ira de Deus, e a sua condenação e rejeição irrevogável. O evangelho contém um neutral de verdade, que tem sido aceite e afirmada pela igreja em geral, ao longo de todas as gerações. Ela pode ser resumida da seguinte forma: Jesus Cristo é o divino e eterno Filho de Deus, membro da raça humana pelo nascimento de uma virgem, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz como sacrifício propiciatório pelos pecados da humanidade, foi sepultado e ressuscitou mortos, corpo ao terceiro dia, ascendeu ao céu, de onde voltará à terra, em pessoa, para julgar os vivos e os mortos. Todo aquele que se arrepende do pecado e com o sacrifício de Jesus recebe o perdão dos pecados e o dom da vida eterna. É importante realçar que o Evangelho centra a morte e ressurreição de Jesus. Em 1 Coríntios 15, 3, 4, Paulo resume a sua mensagem em 3 fatos históricos. Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado, foi ressuscitado ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A primeira autoridade citada por Paulo para afirmar estes fatos são as Escrituras, que naquele tempo significavam as Escrituras do Antigo Testamento. Como confissão suplementada à ressurreição, Paulo elabora uma lista de várias testemunhas oculares que viram Jesus depois de ele ter ressuscitado dos mortos. Contudo, o seu testemunho é secundário ao das Escrituras do Antigo Testamento. Duas afirmações sucessivas, Paulo realça que a fé na ressurreição do corpo de Jesus é essencial à salvação. Se Cristo não foi ressuscitado, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé, e ainda estáis nos vossos pecados. 1 Coríntios 15, 14 e 17. Em Tessalonicenses 2,3, avisa que nos tempos haverá por toda parte apostasia da fé cristã. Existem fortes razões para crer que estamos agora no período previsto de apostasia. Em uma das principais denominações cristãs, muitos líderes conhecidos renunciaram publicamente à fé nas Escrituras, e em particular na ressurreição do corpo de Cristo. Provavelmente não se apercebem que a declaração de incredulidade é em si mesma o cumprimento das Escrituras, que estão a rejeitar. No entanto, há um fato que eles não podem mudar, a menos que se arrependam. Aqueles que dessa forma pervertem o Evangelho trazem sobre si mesmo a ira e a maldição de Deus. Questionário 1. Qual é o objetivo que a Escritura aplica regularmente para a carne? 2. Verdadeiro ou falso? O tipo de pessoa descrito em Jeremias 17:5-6 é em que não conhece a graça de Deus. 3. A pessoa sob o tipo de maldição citada em Jeremias 17:5 sobre ambas, tracinho, tracinho e tracinho, tracinho. 4. Para colocar a idade humana no lugar da graça divina é exaltar o tracinho, tracinho do tracinho, tracinho. 5. Verdade ou falso? Uma definição de legalismo é uma tentativa de alcançar a justiça com Deus observando um conjunto de regras. 6. Duas coisas em que devemos acreditar a fim de alcançar a justiça de Deus. 7. Fazendo da carne a nossa força é chamado como. 8. Em 2 Tessalonicenses 2,3, Paulo avisa que no fecho desta época haverá generalizada, tracinho, tracinho, da fé cristã. Aplicação na vida. 1. A carnalidade pode tomar formas. Já estou o homem carnal sobrepondo-se ao homem espiritual, como? 2. Em Gálatas 3:1-10, escreve às pessoas que começam no espírito, mas acabam na carne.
O que aprendeu acerca de como acontece? 3. Alguma vez já se sentiu preso ao legalismo? Se sim, como? 4. Hebreus 6:1 chama toda atividade que não seja dirigida pelo santo de obras mortas. Já alguma vez participou de mortas? O remédio sugerido é o arrependimento. Passe alguns momentos com o Senhor, peça-lhe para revelar quaisquer obras mortas na sua vida. E então dê voz a uma oração de arrependimento e peça o seu perdão. Versículo para memorizar. Cristo resgatou-nos da maldição da lei. Gálatas 3:13. Proclamação de fé. Pois o meu desejo é caminhar pelo seu espírito e não pela carne. Manterei os meus olhos em si e na sua graça. Respostas: 1. Corrupto. 2. Falso. Essa pessoa já experimentou a graça e o poder de Deus, mas tem voltado as costas a Deus, para confiar na sua própria capacidade. 3. Esterilidade, frustração. 4. Carnal, espiritual. 5. Verdadeiro. 6. Que o Pai entregou Jesus à morte pelos nossos pecados e que Jesus levantou-se dos mortos. 7. Carnalidade. 8. Apostasia. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com vocês. Amém. Deus lhe abençoe.